abençoado, tem usado eles como bênção nas nossas vidas. E é o pastor Benjamin, a pastora Anitta Barbosa, que está conosco nessa caminhada, e nós temos essa oportunidade de compartilhar com você. O que é o nosso intuito? Que se tua fé estiver morta, se você estiver sem esperança, se você estiver desacreditado, esse testemunho nessa noite, se prepare, vai te impactar, vai mudar o cenário da tua história, porque você vai descobrir que Deus, Ele faz, Ele pode fazer, Ele continua querendo fazer. E depende que você abra o teu coração para entender as maravilhas de Deus. Você abre o teu coração para saber que Deus, Ele opera milagre, Ele quer operar através da tua vida, da minha vida, da nossa vida. E eu estou aqui com a pastora Odisse, que ela vai contar um pouco do testemunho dela. A paz do Senhor, pastora Odisse. A paz do Senhor. Que Deus venha abençoar esse momento. Amém. Que todos estejam atentos às maravilhas de Deus. Amém. E, pastora Odisse, conta para nós um pouco como começou a sua caminhada até aqui, o que Deus já fez. Deus tem feito grandes coisas na minha vida. Grandes coisas tem feito o Senhor por mim. O Senhor tem me livrado da morte, o Senhor me livrou da morte várias vezes. O Senhor tem me curado, me curou de depressão, me curou de asma. O Senhor tem me suprido. O Senhor tem cuidado, um cuidado tão especial para comigo. Ele não me deixa faltar nada. Glória a Deus. Ele me supre. Ele cuida dos meus também. E por isso eu, acho que há uns 20 anos, eu era católica. Desde os meus 10 anos de idade, que quando eu comecei a entender, minha mãe era católica, uma católica horrorosa, e me levou, e eu ia. E quando em 92 eu vim embora para cá, já com 21 anos. E depois, sem conhecer Jesus. Sem conhecer Jesus. Não conhecia Jesus. Eu era católica, mas católico, todos são dessa maneira que eu vou falar aqui. Não estou questionando, mas essa é a religião católica. Reza, vai à missa, mas se precisa de um milagre, vai a uma cura. Vai ao centro de macumba, vai ao benzedor, e é normal isso. Mas um dia eu conheci Jesus, uns 20 anos. A Juliana tinha 12, eu já tenho 30, 18 anos, né? 18 anos e eu conheci Jesus. E Ele mudou a minha vida. Glória a Deus. Aquela que buscava um Deus morto, buscava resposta, quando queria uma resposta espiritual, ia no macumbeiro. Hoje eu busco o Espírito Santo. E Deus tem feito maravilhas. E Deus ouve meu clamor. Deus me atende minhas orações. Glória a Deus. Hoje. Eu não precisei mais, buscar Deus morto. De pedra, de barro. Não precisei mais, não preciso mais. Me converti ao Senhor porque numa situação, porque a Bíblia diz que aquele que não busca com alegria, busca na tristeza, busca na dor. E foi na dor que eu conheci Jesus. Ou seja, precisou passar por um processo, porque a palavra diz que Deus nos chama o tempo todo, né? Mas nós vamos adiando, até a hora que Deus fala, agora vem. Tive várias oportunidades, mas como muitos têm a oportunidade que não aceitam, quer aceitar Jesus? Não, hoje não.
tive muitas oportunidades, não que eu não tive oportunidade, eu tive oportunidade, mas eu não quis, eu não queria. Como Jesus não invade, né, ele deixa. Foi uma vida de sofrimento, muito sofrimento desde que eu me casei, até os 30 anos de casada, mais ou menos. Conheci Jesus. A minha caçula tinha 12 anos. E eu tinha o meu filho já com 17, 18, 19 anos. Porque ele não, um pouquinho mais. Porque ele com os seus 14 anos ele conheceu uma menina. E essa menina já tinha ele tinha 16 anos, ela tinha 17. E ela tinha uma filhinha de 1 ano. E isso aconteceu que ele conheceu ela e ele ficou muito eufórico, foi morar com ela, primeira namorada. E ele, depois de 8 anos, ele construiu uma casa, ele queria morar com ela. Estava assim, ele estava no aluguel, ele foi morar na casa da sogra, e aí ele sonhando de morar. E aquele dia ela falou para ele, assim, ele sonhando de ir morar na casa dele, construir na casa dele, e ela pediu um tempo para ele. E ele caiu em depressão. E foi aí que eu conheci Jesus, no sofrimento. Só um pouquinho. Voltando, irmão, como é ao vivo, nos imprevistos acontece. E a pastora Augusta está contando o testemunho dela. Então, convide pessoas, você que está aí do outro lado, e você está nos acompanhando, é para edificação não só da minha e da tua vida. A palavra diz que aquilo que é bom a gente tem que semear. E nós estamos semeando nessa noite fé. O nosso propósito é semear fé na tua vida, te dar uma motivação para você continuar, para você ter certeza que Deus faz milagre. E se você ainda não foi, você ouve, esteja dentro, não perca. Porque Deus vai falar ao teu coração. Porque o Senhor fez com a pastora Augusta igual fez com Zaqueu. Desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa. Através de situações que aconteceram, para que a presença de Deus conheça, invadir a vida dela e transformar. Então, não deixe de estar aqui conosco, porque Deus vai edificar a tua vida. Pode continuar, pastora Augusta. E quando ele estava muito feliz, quando estava na casa dele, ela pediu um tempo para ele. E ele caiu em depressão. Ele entrou em desespero, porque ele estava achando que a vida dele estava sólida, estava tudo ok. E ele começou a se desesperar. E eu comecei a acompanhar ele, né, porque ele ficava dando segundo. E ele cartomou um tiro em qualquer lugar. E aí veio esse para saber se ele ia voltar. E eu junto. E um dia eu tive um convite. Uma menina chegou aqui, falou para mim. Hoje ela chama Paula. E hoje ela não está na presença do Senhor. Mas ela só falou para mim que o padrasto dela ia numa igreja, que era uma bênção. E meu filho quis ir para saber, mas ele foi por curiosidade para saber se a esposa ia voltar para ele. E eu, como eu estava acompanhando ele, eu fui junto com ele. Ela disse que aquele pastor, quando chegasse lá, ele contaria a situação. Ele falaria tudo que o Espírito Santo ia falar para ele. E eu, como eu estava indo com ele para todo lado, porque eu não queria deixar ele só, eu cheguei nessa igreja. E aí Deus fez a obra na minha vida. Glória a Deus. Deus fez a obra na minha vida naquele momento, porque o pastor perguntou, que cara estava aqui na frente? Meu filho foi correndo, se ajoelhou, chorando, desesperado. E aí o Espírito Santo usou aquele pastor. E ele falou, que é a mãe desse jovem? E eu levantei, sou eu.
E ele falou, quem mandou você consagrar o teu filho a Satanás? Porque eu ainda grávida, eu estava grávida, eu perdi o primeiro filho. E eu, quando eu entrei no terceiro mês dele, eu grávida dele, eu nem trabalho de parto. E falaram no benzedor que tinha me macho, e eu fui, aí narrou um monte de fita na minha barriga, isso, aquilo, aquilo outro. Mas eu não sabia, eu não tinha entendimento que aquilo era um ato satânico. E eu fui. E eu fiz tudo que aquele homem me mandou. E quando eu cheguei lá, o Espírito Santo falou, quem mandou você fazer isso? E eu falei, não fiz nada disso não. Consagrou teu filho ainda no ventre. Até o nome dele é consagrado a Satanás. Eu fiz uma promessa. Se eu não perdesse meu filho, eu colocaria o nome dele. Como naquela época não tinha isso, eu sabia de fazer ultrassom. Eu disse, não, isso não é. Parecia homem, a mulher, eu falei assim, não, vai ser esse. Coloquei o nome, né? E ele falou assim, agora Satanás quer levar ele de toda maneira. Você já falou para ela que você enche tanque de gasolina e você sai a noite inteira tentando se matar? Por que tu não se matou? Ele disse, porque eu pensaria na minha mãe quando eu ia dispersar ele. Cara, eu falava, minha mãe não merece passar por isso. E por isso eu não me matei. Mas não era, porque Deus tinha um propósito na minha vida. Glória a Deus. E eu conheci Jesus aí. E passamos 6, e eu não deixei mais. Eu conheci Jesus porque só Jesus sabia a minha vida, só Jesus sabia a minha história. E eu não me afastei nunca mais da presença do Senhor. Me arrastando, quase caindo muitas vezes, mas nunca mais eu me afastei da presença do Senhor. Meu filho começou aí, foi uns 6 meses sem parar. Chegou um dia que Deus usou aquele pastor para falar para ele, aconteceu, foi aí que eu fiquei mais ainda apaixonada, não sei se era paixão, se era amor por Jesus, eu sei que eu estava muito feliz de conhecer aquele Deus que fazia aquelas maravilhas. Extasiada. Fiquei extasiada, com certeza, a palavra, deve ser essa palavra. E aí aconteceu que o pastor falou para ele que ele dava uma semana para ele descobrir quem era a esposa dele. E aí, com 3 dias, ele descobriu. Não precisou uma semana. E que Deus ia mandar uma esposa para ele. E Deus tinha uma mulher separada para ele. Deus ia mandar e mandou essa menina para ele. E não deu certo depois como minha nora, por causa de responsabilidade dele. Mas eu adotei essa menina como filha. Hoje ela não é minha nora mais. Não deu certo o casamento, foi de 8 anos. Mas foi uma coisa tanto por Deus que ela veio e eu abracei e Deus presenteou. me presenteou com uma filha. Dificuldade, prova, luta, não faltou. Não. Eu tinha dificuldade, muita dificuldade antes e não tinha solução. Não tinha solução. Até aí eu era deprimida, tinha problema de 4 anos que o médico falava assim que eu adquiria uma asma nervosa. Se eu ficasse ansiosa, eu ficava com asma. Eu tinha que parar no hospital, tomar 3 inalações, para depois fazer a ficha, porque eu não respirava, chegava roxa lá. E quando eu conheci Jesus, foi a primeira coisa que ele fez na minha vida, ele me curou essa asma. Glória a Deus. A primeira coisa que ele fez. Ele não me curou, ele me deu um pulmão novo. Glória a Deus. E todos sabem que sem ar não tem vida. Então eu tive que acreditar. Porque rapidinho eu estava com ar. Sem ar. Com ar. Sem ar. Eu não tinha estabilidade nenhuma de vida. E Deus fez isso na minha vida, me curou. Foi aí que cada vez mais eu me aproximava do Senhor. Fiquei 5 anos nesse ministério. Depois de 5 anos, meu filho, o mais novo dele, falou que não queria mais. Conheceu Jesus, quis fazer uma faculdade, fez, aí a igreja investiu nele. Ele fez uma faculdade de teologia, 4 anos. Depois queria um ministério,
aconteceu que Deus deu tudo para ele na mão. Muita dificuldade, muitas forças, mas tudo que você coloca na presença do Senhor, Deus te dá um jeito, uma maneira, uma estratégia. E aí eu falei para o meu pastor, ó, meu filho, está com mistério, e ele falou, não tem jeito, pode ir, você tem que acompanhar seu filho, sim, pode ir. Depois chegou um tempo muito jovem, a luta grande, porque a gente vai buscar o Senhor, tem aquela vontade de ser do Senhor, achando que vai ser tudo só sorriso, só alegria. É verdade. E por Mas- isso que muita gente Por isso muita gente foca. E foi quando nós nos conhecemos. E foi nessa época que ele foi indo para o ministério, tudo maravilhoso, Deus usava maravilhosamente, era uma coisa muito maravilhosa, e a Juliana já estava com 15 anos. E ele chegou um dia e falou que não queria mais. Mas eu de novo falava, eu não posso parar, eu não posso morrer. Porque eu tenho Jesus na minha vida. Foi aí que conheci a pastora Elisa, conheci o Felipe, o evangelista Felipe, ele ainda nesse ministério. E foi aí que eles me conheceram e viu que luta que eu passei para não morrer. Na presença do Senhor, aquelas almas eu não queria que nenhuma delas perdesse. O Felipe tinha acabado de chegar, a pastora Elisa ainda não era pastora na época, me ajudaram, me apoiaram, ganharam água na minha boca, porque o Espírito não queria desfalecer mais a carne. Estremeceu, baixei até o chão. Depressão. Depressão. Não. Depressão? Não. Tristeza. Não que ela não bate na porta sempre, mas ela chega e eu já falo aqui não, sou lavada no sangue de Jesus, uma vez curada, sou curada, Em nome de Jesus. e ela tem que voltar. Acontece uma situação, às vezes a tristeza vem e ela quer chegar, mas ela quer sair. E aquele momento era a carne mesmo, não era o espírito, porque a depressão é a tristeza da alma. E aquela na carne, não conseguia comer, não conseguia nem tomar água. E eles estão aqui de prova que ponhava água na minha boca. E hoje eu estou de pé. Glória a Deus. Amém. E foi aí que aquela luta que eu não queria que meu filho fechasse a igreja, e ele fechou. Falou, eu não vou mais. Fui para o culto, fui para a igreja, eu e a Juliana, e Deus, e chorava naquele lugar. Foi aí que eu conheci esse ministério. Foi ele que o pastor Benjamin chegou na minha vida, o pastor Amigo. Ele chegou sozinho. Eu chorava, desesperada, porque eu sabia que sem Jesus a gente não pode nada. O que o meu filho ia fazer sem Jesus? Eu não queria parar de jeito nenhum, não sabia como ia continuar. Mas Deus não deixa a gente sem resposta. Nem desamparado. Ele não deixa ninguém desamparado. Ele não desampara, não deixa ninguém desamparado. Aquele que ama o nome do Senhor tem vitória em todas as coisas. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que somos mais do que vencedores. Em todas as coisas somos mais que vitoriosos. Então, aquele dia, a pastora já chegou na minha vida e foi um novo fôlego de vida. Porque ali começamos a nascer do Espírito de Deus. Porque ele chegou também, você sabia o que ia fazer, o que Deus tinha na vida dele. Mas o que Deus tinha na vida dele era almas, vidas. E as primeiras foi essa chorando. Será disse.
Foi a primeira que Deus trouxe para mudar a história, né? No momento crucial. Deus chega no momento crucial. Na hora certa, no momento certo. Um momento de perda, de tristeza, o que eu vou fazer? Nós que somos mães, uma coisa pior que é nossos filhos fora da presença. Então, a dor é grande, só quem passa por isso que tem. Aí, o que Deus? Por isso que Deus fala, olha, eu estou indo para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão. Então ele mandou o Espírito Santo, mas ele também mandou um anjo. Mandou um anjo. E aí, a partir daí, dessa caminhada, como que ficou, a pastora disse? Agora, na nascida, agora com o pastor Benjamin e a pastora Rita. Agora, em nome de Jesus, eu não vou mesmo já. Coloquei isso na minha mente desde que eu conheci Jesus. Mas agora eu tinha uma estrutura de não parar, não vou parar. Porque eu tinha espiritual, física, espiritual, tudo junto. Eu tinha as pessoas que me apoiavam fisicamente, espiritualmente, tudo. Agora eu não vou cair. Estou de pé até hoje. Estou aqui, a luta não passou. Porque nós só vai vencer a luta o dia que nós descer essa cultura e nós tiver firme com Jesus, porque é isso assim. A luta cresceu, porque quanto mais você vai andando, mais a luta vai crescendo. A gente pensa que buscando o Senhor, a luta vai acabar, mas a luta vai aumentar, vai continuar. A luta só continuou, mas em tudo. Deus me deu vitória e tudo Deus me dá vitória. Em tudo ele sustentou, né? Ele é o Deus que sustenta essa palavra. Foi difícil a caminhada, está difícil a caminhada, ainda é difícil a caminhada. Se o crente falar que faça tudo maravilha, eu creio que é diferente do Deus que eu sinto, porque Deus que eu sinto é pessoa do que hoje. Mas também todas essas coisas de vitória. E Deus é tão maravilhoso, irmãos, que ela falava pra gente ontem, que ela queria sentir a presença do Espírito Santo, queria sentir aquela graça. E antes dessa entrevista, Deus mostrou toda a vida dela para ela. O que Deus já fez até aqui, Deus mostrou. Porque Deus é um Deus de maravilha. E Ele mostrou, olha tudo que eu já fiz. Ou seja, tirou da depressão, passou pelo luto, passou pela perda, passou pelo luto, passou pela depressão, teve parada cardíaca. 3 paradas cardíacas. 3 paradas cardíacas, imagine isso. Isso foi na depressão. Na depressão, eu fiquei 17 dias sem tomar água. O povo disse que não veio mais. Eu tinha um nó na minha garganta, a água não descia. Eu deprimida na época da depressão, mas eu conheci Jesus. Eu não conheci Jesus. Só que ele me conhecia, ele disse que Deus me veio e minha mãe, você não se conhece. E eu tinha uma depressão tão terrível. E eu não comia, não bebia água, não comia, eu ficava só jogada, deitada. Chegou um dia que eu fui para o hospital, que tive meu filho, que eu estava morrendo, e eu beleza. Meu filho tinha 10 anos, eu falei que ele ia no hospital. Veio alguém e ele chamou o padrinho dele. E ele veio no hospital, mas estava muito ocupado, me deixou lá. E eu vi que eu ia cair da cadeira, porque eu não tinha força para ficar sentada, e eu deitei no chão do pronto-socorro da Unicamp. Só que aí eu não sabia, eu tinha ali, e eu dei peso na vida. E quando eu acho que fizeram brincadeira, eu tinha aqui no meu marido lá, e aí eles entraram comigo, o médico da lei correndo, perderam, eu levei, e eu vou para dentro de 3 paradas. E eu estou aqui. Glória a Deus. 3 paradas cardíacas. E hoje está aqui. Por quê? Porque assim como o Senhor visitou a casa de Zaqueu, o Senhor visitou a casa da pastora Aldice. E desde então, Deus só tem mudado a história. É que nem ela falou, não é que não tem luta. Tem luta, mas tem perseverança. Tem fé, tem confiança. E quando você tem fé, você tem confiança, pode passar o que for. É para você entender nessa noite. Ela passou por todo o processo. Por isso que quando eu e a pastora Nita, nós conversamos, que é a nossa pastora presidente,
A gente fala, pastor Autista tem que ficar de pé, porque se ela estiver de pé, nós também estaremos. Porque nós conhecemos de pé o testemunho dela. É pessoas que têm, a pessoa que tem testemunho verídico. Então, ver os filhos crescerem, saírem da presença, aí passar por uma depressão, passar pela a experiência de 3 paradas cardíacas. Então, teve um mal súbito, né? Faz 4 anos. Perder o filho, irmãos, De 23 anos. de 23 anos. Então, o que pode se dizer? Pastor Aldo diz, como que tem pessoas hoje que por muito menos deixam a presença do Senhor? Passando por tudo isso. E até aqui Deus tem resultado. Que nem você falou na igreja. E Deus me sustentou. E há 4 anos atrás, eu tive um mal súbito. E eu só vi que eu só falei para minha filha assim, eu estou morrendo. E ela tentou me tirar do quarto, me levar na área para respirar, mas eu já não andava mais, ela me afastou. Eu caí na área e só falei para ela, você liga para o pastor Benjamin e fala que eu estou morrendo. E ela disse assim, ela ligou para ele e falou para o hospital. Mas como Deus prepara tudo, a minha ex-nora estava aqui. E aquele dia ela falou, vou dormir aqui. E eu dormi no sofá na sala. E a gente tinha acabado de deitar. E ela me levou no hospital. E essa semana mesmo eu falei para minha filha, acho que eu fui entubada. E quando eu acordei, estava muita marca, estava muito doente, os caras tirando umas coisas de mim. Ela falou, mãe, você chegou morta no hospital. Morta, eu cheguei morta no hospital. E o médico falou para mim assim, que uma chance igual essa eu não queria ter. Mas ele não sabe que eu tive já várias chances. Várias chances. Muitas chances. Porque aquele que tem Deus tem chance, porque Deus dá vitória. E teve a que eu deixei passar, com a minha perseverança, hoje é meu ex-marido. Ele chegou para mim para falar para mim assim que ele achava que era uma bobeira, né? No começo ele me ligou para a igreja, não conheci. Passou o tempo, ele começou a exigir que eu parasse de caminhar. Ele começou a exigir isso de mim. Seu marido exigiu que você parasse de ir para a igreja. Parasse, se meu Senhor parasse de ir para a igreja, parasse com isso. E eu fiquei calada, porque eu era uma esposa, como é que a gente fala hoje? Aquelas esposas que o marido faz só o que o marido quer, isso não faz a coisa. E eu era assim, era uma dessas, nunca podia desobedecer e falar não. E aí eu fui levando, um ano se passou, mas aí ele tentou de todas as maneiras a igreja. Isso, eu ia na igreja no centro da cidade. Eu tinha que sair de lá, pegar o ônibus 9 horas máximo para chegar aqui na Avenida. Se eu perdesse o ônibus, eu ia desespero só. Porque eu ia chegar aqui às 10, 11 horas. E às vezes o culto estava acabando, o culto não sabia que o ônibus passou. E eu perdi o ônibus. E a gente orava, e eu orava, Deus, que eu chegue, que eu esteja dormindo, que eu chegue, que eu esteja dormindo, porque senão eu ia para lá. E eu chegava e eu estava dormindo. Glória a Deus. E muitas vezes, depois de um tempo, ele ficava no portão para mim não sair. Aí eu escalava uma sacada aqui, porque o terreno caía para o fundo, bateu uma laje, fizemos 2 cômodos de baixo, então foi uma sacada, uma grade. Eu descia na sacada, pela grade, por cima do muro do vizinho, e eu descia na viela e eu ia para a igreja fugida. Por isso, um ano fugia para a igreja. E quando eu cheguei, eu orava para ele chegar, cheguei de dormir. Eu chegava, cheguei de dormir. E ele esqueceu de mim.
Eu que achava que ele esquecia de mim, porque chegou um dia que ele falou para mim que aquele dia, um dia antes, eu não ia saber, e eu não ia mais para a igreja. E eu tentando uma maneira de outra. Ficava quietinha, outra hora. Pedia para eu sabia. Aí ele falou para mim assim, você estou falando, você não está. Pronto, voltando. E aí eu fiquei. Irmãos, deu uma paradinha porque nós está chovendo muito aqui. E a nossa internet está dando uma caída devido à chuva. Mas para você entender, até agora o que foi dito aqui pela pastora Aldice, ela está contando tudo aquilo que ela já viu, tudo que o Senhor permitiu, porque a palavra do Senhor diz que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça se não for a permissão do Senhor. E como o Senhor queria mudar a história dela, mudar a história da casa dela, o Senhor permitiu que ela passasse por várias situações. Voltamos. Não, de novo nós voltamos. Como eu já tinha falado antes, nós estamos com tempo de chuva aqui, nossa internet não é ruim não, é boa, é porque está chovendo muito e aí acaba caindo. A pastora disse contando o testemunho dela para edificar a tua vida, com esse tema que está em Lucas 19, no versículo 5, que diz... Voltamos. Tiramos o ao vivo, mas depois você vai poder acompanha o final do testemunho, que vai estar lá no Face da igreja, que você vai poder ouvir, compartilhar com pessoas que passou por dificuldade, que passou por luta. A pastora Aldi está aqui contando o testemunho dela, porque ela passou por um casamento abusivo, onde ela precisava fugir para buscar a presença de Deus. Passou pelo luto, que perdeu seu filho com 23 anos, teve depressão, 3 paradas cardíacas, um mal súbito, que ela praticamente chegou morta no hospital, e nem por isso deixou de estar na presença do Senhor. Nem por isso deixou de acreditar e confiar que o nosso Deus é um Deus que muda a história. E Deus mudou a história, sabe por quê? Porque assim como o Senhor fez na vida de Zaqueu, desce depressa que me convém entrar na sua casa. E Zaqueu desceu, abriu a porta e Jesus entrou e a história dele foi mudada. Foi o que a pastora Aldice fez. Ela abriu a porta e deixou Deus entrar na casa dela. Porque só existe uma maneira de Deus entrar e mudar a história. É se você abrir a porta. Se você não abrir a porta, Deus não tem o que fazer. Abrir a porta, perseverar, confiar e não desistir. São os ingredientes básicos e importantes para uma vida transformada, para um lar transformado, para uma casa mudada. Você precisa abrir a porta da tua casa, do teu coração e deixar Deus entrar. Aí você vai passar por um processo que for necessário, mas o Senhor ele não vai te abandonar. Ele não vai te deixar. Ele vai estar com você o tempo todo. Assim como o Senhor esteve na casa da pastora Aldice, esteve com ela todo o tempo, a sustentou, porque para impedir que ela fosse, o marido falou, olha, a partir de hoje eu não vou comprar nada. Então vamos ver se Deus te sustentou. E o que Deus tem feito? Pastora Aldice, até hoje, Deus tem te sustentado. Aí ele falou para mim assim, se você continuar indo, eu não vou mais comprar nada. Mesmo assim, eu não falei nada, fiquei quieta, mas eu temi no momento, e eu balancei, porque eu tinha uma filha menor. Eu falava, meu Deus, e agora? Vai faltar tudo? Será? Senhor, você vai deixar faltar tudo? Mas Deus não deixou faltar nada. Teve mês, tive 4 cestas básicas, não sabe. Eu senti de trazer para você, eu não ia nem buscar, trazia na minha porta. Eu não tive falta de nada. Ele chegava aí, lá em cima, naquele restaurante que tem lá na esquina, lá na avenida, comprava uma marmita, chegava na frente de casa, sentava, ia na gaveta, pegava o talher, sentava lá fora, comia, enrolava a marmitex, jogava fora. E não trazia nem para a filha. Mas Deus não deixou faltar nada, né? Glória a Deus. Não tinha falta de nada. A gente nunca teve falta de nada. Passou um bom tempo, lembra que eu falei que durou uns 5 anos na igreja lá na cidade. Passou um tempo, ele falou comigo assim, um dia chegou para mim e falou para mim, olha, eu estou falando e você não me obedeceu. E mulher que não obedece, o marido morre. E tentou me matar no pé de cabra. Foi aí que mais uma vez o Senhor me livrou. Olha só. Mais uma vez. Aquele dia ele ficava falando e eu sempre fugia dele. Mas naquele dia no meu coração eu falei, Senhor, se Tu és na minha vida, se Tu és na minha vida,
vida, a partir de hoje eu não fujo mais. Eu não vou fugir mais. E se eu morrer, o Senhor me leva para a glória. Mas hoje eu não vou correr. Hoje eu vou enfrentar. Sei que o Senhor é fiel. Toma minha vida nas tuas mãos. E só no meu coração, porque eu olhava para ele espumava, e dos olhos dele saía fogo. E eu olhando para ele só pensei, porque eu não podia falar nada. E aí ele pegou o pé de cabra, que estava lá de fora, e eu acompanhei ele quando a gente saiu para fora, isso era na sala. E fiquei de costas virada para o portão e ele foi lá, pegou o pé de cabra que estava lá de fora e desceu na minha cabeça. E aí eu segurei o pé de cabra, a gente desceu até embaixo, ele pesava 48 quilos, ele pesava 120 quilos na época. E a gente desceu o pé de cabra e a gente tinha a mesma força. Porque a minha força não era minha, era de Deus. Glória a Deus. E a gente desceu o pé de cabra até embaixo, ele tombou de novo, ele subiu de novo, aí passou na travessa do portão. E eu só empurrei aquela dobrinha que fica atrás, segurou. Eu só fiquei firmado para baixo. E ele tentou me matar de soco. Ele dava soco dentro dos meus olhos, ele dava soco na minha boca, ele dava soco nos meus ouvidos, ele dava com a mão assim para quebrar meu pescoço, ele dava em cima da minha cabeça, ele dava soco na nuca. E ali durou uns 5 minutos ou mais, porque os vizinhos gritavam, todo mundo gritava, mas ninguém chegava perto. E minha prima chamou meu filho, estava lá no barco, me encontrou, chegou correndo, falou que não estava lá. Aí ela correu do outro lado, encontrou ele, chegou, meu filho tirou ele, pegou ele pela garganta e tirou ele. E eu fiquei enorme. Eu tinha certeza que eu voava, eu estava nos ares. Tanto que a minha nora, naquela época, foi me levar no médico. E eu falei para ela assim, ó, eu vou morrer porque eu não sinto que eu estou aqui. Eu estava voando. Oh, glória a Deus. Voando. E aquele soco que eles davam em mim, eu sabia que eles estavam dando soco dentro dos meus olhos. Mas eu não levei nenhum deles. Nenhum soco eu levei, porque batia em mim como se fosse uma bexiga cheia de ar. Mas eu crescia, eu fiquei enorme. E cheguei no hospital e eu não tinha nenhum hematoma. Ele dava meus dentes, dava de cima dos meus dentes. Eu não tive nenhuma obturação solta dos meus dentes. E eu entrei naquele hospital. Quando eu saí, só fez um buraquinho aqui, porque quando ele me batia, a cabeça girava, minha cabeça ficou solta, eu fiquei solta. E batia no portão, acho que tinha um altinho no portão, e deu um furinho aqui, saiu sangue. Um pouquinho de sangue. Fiz um curativo ali, pequeno curativo, nem ponto eu levei. E quando eu saí lá fora, meus vizinhos estavam todos lá fora para receber o corpo. Meu Deus. Mas não tinha corpo. Glória a Tinha Deus. pessoas que iam sair lá de dentro, que sou eu, andando, nem tonta eu fiquei, na hora eu fiquei grandona. Ou seja, a presença desceu, Jesus desceu. Desceu, com certeza, porque eu fiquei grandona enorme e eu não sentia ele. Como se eu fiquesse dormente, adormecida, assim, mas eu estava enorme. E depois, quando eu saí de lá dentro, não, ele estava normal já, eu estava em si. E meus vizinhos, minhas cunhadas, estavam tudo lá de fora. Me esperando, achando que ia sair um cadáver lá de dentro. E eu estou aqui. Porque Deus te sustentou. Porque Deus me sustentou. E sustentando Me isso. sustenta. E isso passou, chegou um certo tempo, e aquele dia eu falei, não, agora eu não vou mais me falar. Fiquei 45 dias separada, porque ele falou, se eu não morresse, quando eu voltasse, ele me mataria. Aí eu fiquei fora da minha casa 45 dias. Ele implorou, e eu voltei com um propósito. E não me pretendia mais eu ir buscar o Senhor, para a igreja. Porque eu falei para ele aquele dia, e eu voltei, vou voltar, mas não tem homem na terra, não tem ninguém que vai me tirar da presença de Deus. Glória a Deus. Eu não vou te pedir mais, mas isso não foi o que aconteceu.
Falou com os lábios. Isso não aconteceu. Ficou quietinho, caladinho, mas começou a manipular diferente para me tirar da presença do meu pai. Começou a difamar, falava, fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo aquilo outro. E chegou um momento que eu falei para ele assim, ó, vamos fazer uma coisa? Ele falou, eu quero que você seja salvo. Porque eu orava, jejuava pela vida dele, mas chegou um momento que eu falei, não, Jesus, porque não está certo, se ele não quiser ir, ele não vai ir. Deus não obriga ninguém a nada, então eu deixei. Senhor, toma conta, eu esqueci. Falei na nada. E um dia chegou para mim, disse, não precisa mais orar para mim, porque eu ir para a igreja, porque eu prefiro morrer do que servir a Deus. E eu falei para ela, é só assim, a partir de hoje nós dois, se você precisar de mim para te dar um banho, eu estou aqui. Se precisar para me levar no médico, eu estou aqui. Precisa de roupa lavada, eu vou estar aqui. Precisa de comida feita, eu vou estar aqui. Mas esposa, marido e mulher não, porque você quer o inferno e eu quero Jesus, eu quero o céu. E aí pronto, a luta começou, mas aí eu me separei de quatro. Fiquei 10 anos separada. E aí um dia ele mandou eu ir embora. Aí nós dois separou de vez, assim, de casa, nós estamos separados, mas ele não quis divorciar de mim, de jeito nenhum. Vamos para a justiça, ele não quis divorciar de mim. E eu estou ainda casada com ele, porque ele não quer divorciar de mim e eu não quero briga, porque ele não quer divorciar, não porque ele quer ficar comigo, mas é porque ele quer tudo para ele. E ele não quer dividir nada comigo. E eu não quero briga, eu não quero brigar. É Jesus. Eu quero Jesus. Minha luta, minha briga até hoje foi para estar na presença de Jesus. E quantos têm a oportunidade não querem? Quantos têm a liberdade, é livre para buscar ao Senhor e não querem? Não quer. Tem liberdade de ir, não quer ir. Tem saúde para ir, não quer ir. E eu fui. E eu estou. E eu queria até o fim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero estar buscando o Senhor todos os dias da minha vida. Porque sem Jesus não dá. E ele muda a história. E ele muda a Você história. tem prova disso, você Conheci é Jesus, prova e eu já tinha quase 40 anos, né? Tinha 40 anos quando eu conheci Jesus. Porque minha mãe me criou na igreja católica. Mas eu conheci Jesus com 40 anos, mais de 45 anos mais ou menos. 45 anos. Eu conheci Jesus. E mudou a sua história. E mudou a minha história. Já passei pelo vale da sombra da morte. Salmo 23. Mas o Senhor está comigo. Glória a Deus. Não temerei. E eu não temo. Tinha medo de ficar sozinha. Conheci Jesus e Deus acabou. Eu não estou só. Deus me sustenta. Estou construindo hoje, com 64 anos. Está linda. Estou construindo meu cantinho. Porque eu falava para Deus todo dia, eu precisava de um cantinho para mim, que eu possa receber as pessoas de Deus, porque lá na casa que eu estava eu não podia receber. Eu não podia fazer um culto, eu não podia falar de Deus, eu não podia ler a Bíblia, eu não podia orar. Eu era impedida de tudo. E eu falei para Jesus, eu quero um cantinho para mim, Senhor. Eu tenho a liberdade de orar, de chorar. E tem dia que eu choro de alegria. Da paz que Deus me dá. Porque eu tenho paz. Hoje eu tenho paz. Hoje eu tenho paz. Tenho paz para ir para a igreja, tenho paz de voltar da igreja, a pastora Elisa testemunha. Já chegou aqui ele me esperando para Natal. Porque eu fui para a igreja, quantas vezes a Juliana ligava para mim, mãe, vem, meu pai está te esperando para matar. Eu chegava e ele estava às estreitas para me matar. Tentou me matar de todas as maneiras. Mas Deus me livrou todas as vezes. Glória a Deus.
hoje eu entro para a minha porta e tenho alegria de ir para a igreja, de voltar da igreja, de orar, de assistir televisão, de fazer minha comida, de limpar minha casa. Hoje eu tenho paz. Glória a Deus. E eu choro de alegria, eu estou chorando hoje de alegria, porque Deus me deu paz. E o que é melhor na nossa vida, a não ser a paz? Não tem dinheiro que compra Não tem paz. jeito, porque ele fala que as demais coisas ele vai nos acrescentar. E Deus me supre, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim nos detalhes. Essa semana, esse mês passado, fui para o mercado, porque ele falava comigo assim, ele me diminuía ainda. Eu ia passar fome, eu não ia me sustentar, eu não tinha profissão, eu era velha. E tudo isso abala a gente. Pensa que não abala. E eu comia muitas vezes. Mas o Senhor nunca me deixou faltar nada. Nada. Esse mês mesmo, dia primeiro, eu precisava fazer compra, eu ia no mercado, precisava ir no mercado. Mas eu falei, vou fazer compra aqui mesmo, pertinho. E aí, eu tive um convite para ir no mercado, eu achei, não é que eu estou indo no mercado. Eu falei, não, mas eu vou comprar muito pouca coisa, eu não preciso ir no mercado grande. Eu falei, não, mas eu estou indo lá junto. E eu fui. Fiz a minha compra. Quando eu cheguei no caixa, ele falou para mim assim, pode lá, umas coisas que eu ia para a minha compra. Pagou toda a minha compra. E passou, acho que foi quarta-feira, dia 1º, quando foi no sábado. Ele entrou aqui com toda a despesa da carne, comprou bife, 2 quilos de bife, 2 de carne moída, 2 de bisteca, 2 de frango. E já tinha pegado frango lá, tinha comprado 4 quilos de frango lá, ele trouxe mais. No domingo ele trouxe mais 2 frangos inteiros. Ou seja, supriu todo o... Isso. Em tudo, né? Em tudo. Mas desse mês agora foi um propósito que eu fiz com Deus. Porque Deus tem me suprido, tudo. Mas dessa vez veio de uma maneira assim que eu fiquei assim assustada. Eu até me assustei. Porque eu fiz um voto com Deus e eu entreguei o voto na quarta-feira, Deus abriu. E quando eu era para me entregar o voto, tinha aquela coisa assim, parece falar no meu ouvido, mas você não comprou nem gás, vai acabar seu gás. Ah, mas você não pegou compra ainda? E você vai entregar o voto? Mesmo assim, eu entreguei meu voto, mesmo com aquelas acusações, porque hoje eu sou dependente de Deus, né? E tem um pé no chão que eu posso comprar, o que eu não posso comprar. E aqui aí o inimigo vem acusando. E foi aí que Deus entrou, pagou a compra do supermercado, depois foi no açougue. No dia de sábado, fez compra de açougue, para mim, de tudo. E Deus me deixa papai. Ou seja, Deus deu saúde, Deus deu consolo, Deus supriu os armários, Deus tem cuidado, tem zelado, tem trazido na porta, tem que sair atrás. Por isso que a palavra diz, não correrão atrás das bênçãos, mas elas te alcançarão. Porque quando tem a determinação de buscar o Senhor acima de qualquer coisa. Hoje eu vivo, desde que eu conheci Jesus, eu vivo aquilo que Deus promete na palavra dele. Ele nos livra, que peste não chegar na tua casa, ela pode até passar, mas ela passa, mas não fica. A morte também não ficou. Meu filho agora no pescoço pulou, e a forma que eu devo dizer isso, né? Mas com Jesus é diferente, é tudo diferente. É tudo diferente. Para deixar um recado para aquele que precisa buscar a Deus, isso quer dizer, porque quantos estão aí sofrendo, sem necessidade, né? Quer só buscar o Senhor. Eu tenho que dizer assim que no mundo a gente só tem ilusão. E a juventude vai passar. E a ilusão passa junto. E com Jesus é assim. Quando você reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, você tem vida, você tem fôlego de vida que eu não tinha, você tem paz, você tem alegria,
Deus te renova a tua força a cada dia, supre todas as suas necessidades. Tem ainda a morada eterna, a salvação. Então não perda tempo. Busque o Senhor enquanto se pode achar, porque é a melhor coisa do vivente, do ser vivente, do homem, é ter Jesus com ele, é ter o Espírito Santo com ele, porque sem isso não somos nada. A Bíblia diz assim que Jesus disse assim, ó, sem mim nada podeis fazer. E depois ele disse assim, ó, tudo posso naquele que me fortalece. Então eu estou aqui para falar, tudo posso naquele que me fortalece. Que o Senhor é fiel para cumprir com a palavra dele. E eu vivo, quando eu subo no altar, que eu falo assim, eu sou um testemunho, porque eu sou um testemunho que Deus honra com a palavra dele. Glória e a ele Deus. tem honrado na minha vida. Ele tem honrado para comigo. Muitas vezes eu não tenho honrado ao Senhor, né? Da maneira que tinha que ser. Porque Deus me honra, Deus cuida de mim, Deus é maravilhoso, Deus é lindo, maravilhoso. Esses dias eu falei, Senhor, eu quero ter uma intimidade contigo, eu quero estar na tua presença, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo, eu quero isso, eu quero estar sempre na tua presença, e eu quero ouvir a tua voz, sentir a tua presença. E eu deitei falando isso. Meus olhos ficou arregalados a noite inteira, não fechei os olhos. E Deus me levou desde os 10 anos de idade. Eu vivi 54 anos numa noite. Deus me mostrou tudo o que Ele tem feito na minha vida. E os livramentos que Ele teve, que Ele me deu. E tudo que aconteceu foi porque Ele permitiu na minha vida, porque em tudo Ele estava comigo. Ele não livra você da fornalha, mas Ele passa já. Glória a Deus. É isso. Então é isso, irmão. O que nós esperamos é que esse testemunho venha edificar a sua vida. Para você entender, nós estamos falando de história verídica, não é conto da carochinha, nós estamos falando de história de pessoas que viveram. E a pastora nos falou um pouquinho do que ela viveu. Não é o testemunho de alguém, é do que ela viveu. Então ela tem testemunho para falar sobre tudo que Deus fez na vida dela. Nós queremos deixar um convite para você nessa noite. Nós estamos ali na Avenida Diogo Álvares 1010, em Parque São Quirino, a IEP Nascido Espírito de Deus, Ministério de Milópolis, e nós queremos fazer um convite para você. Você está lá conosco, porque Deus tem mudado a vida naquele lugar. Todos aqueles que têm aberto o coração, aberto a porta, deixado Deus entrar, Deus tem mudado. É por isso que nós temos esse versículo-chave. Desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa. Porque se você deixar Deus entrar, Ele vai mudar a tua história. Assim como Ele mudou a história da pastora Lourdes, assim como você vai ouvir outros testemunhos de pessoas que Deus mudou a história. Então se prepare. Você pode estar no nosso culto de quarta-feira, que é culto da família. Vem buscar pela tua família. Culto de sexta, de cura e libertação, para transformar a tua casa. E no domingo, culto ao Espírito Santo. E Deus tem operado milagre. Ainda tem mais para falar, né? Se eu for contar toda a minha história, a minha vida, como a pastora Lívia falou, é uma noite, um dia, sei lá quantos dias. Porque mesmo quando Deus levou meu filho, Ele mostrou tudo que Ele ia levar. Ele falou tudo que Ele ia fazer, até a maneira que eu ia falar. Deus falou tudo para mim. Esse é um testemunho. Confiança, né? Confiança. Deus falou comigo tudo. E eu estava indo para a igreja, e Ele falou comigo tudo que Ele ia fazer. O que Ele ia fazer, de que maneira Ele ia fazer e como que era na hora que Ele fizesse. Quando eu falo de você, Tia, eu gosto de falar assim, quando alguém fala assim para mim, eu vou desistir por causa disso. Eu falo assim, peraí, você não pode desistir sem ouvir a pastora disse. Por quê? Ela passou por todos os processos. Eu vejo você dessa forma. Você passou todos os processos. Passou o processo de enfermidade, foi a depressão. Passou pelo processo de luto, que é perder o filho, passou pelo processo, ser impedida de ir para a igreja por causa do esposo, que não queria que ela fosse. Ela passou por esse processo. O dele falar que não vai deixar, não colocar mais nada dentro de casa, passou por esse processo. Então, que dor maior. Não ter os filhos na presença do Não Senhor. ter os filhos na presença, passou por esse processo. Aí quando alguém olha para mim e diz assim, eu não tenho mais força, eu não tenho mais ânimo, você precisa ouvir a pastora disse.
Eu ainda tenho mais um pouco só para falar. Que eu ainda tinha mais um pouco para falar, assim, que eu nunca vivi de miséria. Meus pais, eu sou a mais nova de 13 filhos. E eu não conheci miséria, graças a Deus, até hoje não. E eu tinha medo de passar, porque eu nunca passei, né? Eu tinha medo. E ele meu ex-marido, ele comprava um quarto de bolo. Ele, na área do serviço, na área de casa, tinha uma mesa de ferro. Ele pendurava em cima do seu quarto de bolo. E eu desossava tudo e guardava tudo. Tudo pacotinho, tudo com o nome marcado para saber que tipo de carne era aquela. E eram 2 quilos, igual esses enormes que tem de 2 portas de abrir. E era todo tipo de carne que tinha. Você pensar. Ou seja, tinha fatura. Ele chegava no supermercado e ele comprava 100 latas de óleo. Se ele fosse comprar sabão de pia, ele comprava 100 pedras de sabão de pia. Eu tinha um quartinho, era uma despesa. Mas não tinha o necessário. Eu não tinha Jesus. E um dia ele falou para mim, não vou comprar mais nada. Não comprou mais nada, acabou tudo. E foi acabando. E quando ele acabou tudo, foi que ele falou que não ia comprar. Primeiro ele me ligou de comprar. Não deu nem para ele guardar, né? Primeiro ele deixou acabar tudo, aí ele foi chegando e falando assim. Eu chegava no supermercado, a gente tinha que tirar tudo que ia para fora para apanhar outros loucos. Tanto que minha casa pegou fogo. Minha casa já pegou fogo. Tinha 100 quilos de arroz assim, 100 de açúcar. Minha casa pegou fogo. Quando eu construí, que eu levantei esse cara. Primeiro ele falava para mim assim: você nunca vai morar numa casa de tijolo. E eu falava: Jesus, eu preciso estar numa casa de tijolo. Quando vinha chuva, tinha uma viela, que era a minha viela. E a vizinha tinha construído de material de lado e pôs uma barraquinha dele. Porque a minha aqui era minha e aqui era de todo mundo. E as picas dela batiam no meu barraco e aquela terra não tinha. E aquela terra embaixo da minha casa, ratazana correndo. Eu tinha que pegar os 2 berços, tinha 2 berços, pegar meu colchão para elas crianças terem os 2 berços e ficar tirando água, a gente tinha essa noite inteira, tirava água, meu Deus. E um dia eu falei para Deus, e eu não conhecia Deus, mas eu falei para Ele, você não precisa de um resto, de uma casa lá do lado, nem que não termina. Olha Deus para pedir que estava pedindo, eu sempre pedi. Desde 2 meses ele fez essa casa, um mês ele fez embaixo, eu pego uma fizeram embaixo. Eu 2 cômodos e um banheiro, uma cozinha, um quarto e um banheiro. Bateu lá direitinho, arrumou direitinho, mudando para baixo. E quando nós construímos, levantou tudo por cima, ele levantou o meu que cobriu, pegou fogo por baixo também. E daí para cá ele fez assim. E Deus teve cuidado de mim, Deus cuidou que não tinha ninguém em casa, deixou todo mundo sem nada, eu ia nos 4, 5 anos. E Deus cuidou de mim. Isso é porque eu nem conhecia ele. Porque a palavra fala assim: não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. E todos são chamados. Todos, não tem ninguém, não é só comigo. Ele chama todos. Para que ele venha cuidar. Né? Porque Deus cuida de todos. Ele tem amor por todos. Ele não quer que nenhum se perca. A palavra diz que ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não quer que ninguém se perca. Então, e a gente só busca o Senhor enquanto está vivo. O outro não adora, o outro não busca. Então, busca o Senhor enquanto você pode achar. Essa é a nossa mensagem para você nessa noite. Busca o Senhor enquanto pode achar, invoca quando está perto. Ele quer entrar na tua casa, ele está pedindo para você descer e buscar a presença dele, porque quer mudar a sua história. E nós te deixo mais uma vez o endereço, Avenida Diogo Álvares, 1010, o número, Parque São Quirino. Irmão, que Deus tenha operado na família, nas nossas vidas, tem sido sobrenatural. Então você que quer ver Deus mudando a tua história, nós vamos deixar esse convite. Você que também quer ser testemunho dos grandes feitos do Senhor, nós te deixamos esse convite nessa noite. Que você venha buscar o Senhor. Quarta, culto da família. Sexta, culto de cura e libertação. Domingo, culto ao Espírito Santo, sabe? Quarta e sexta, às 19h30. No domingo, às 18 horas.
Nós esperamos você. Deixa Deus mudar a tua história como mudou a história da pastora Aldice. Como tem mudado a história de tanta gente. E que nem ela falou aqui. Deus não quer que ninguém se perca. Deus quer que todos venham passar por experiências maravilhosas com eles. E uma coisa importante que a pastora Aldice falou aqui. Eu passei por tudo isso, mas eu estava com Jesus. Todo esse processo ela teve com Jesus. E hoje ela fala, eu só quero Jesus. E por causa dessas palavras, Deus tem suprido a necessidade. Por causa dessas palavras, o Senhor tem feito maravilha na vida da pastora Aldice. E quer fazer na sua vida. Eu espero que o próximo testemunho seja o seu. O que Deus irá fazer. O que Deus irá operar na tua família, na tua casa. Tome posse desse testemunho. Viva o sobrenatural de Deus. Nós te convidamos para viver o sobrenatural de Deus. Rompa as barreiras e busca o Senhor, porque Ele quer mudar também a tua história. Deus quer entrar na tua casa. Desce depressa, porque a Ele convém descer na tua casa, entrar na tua casa, mudar a história. Amém? Que o Senhor possa te abençoar. Amém? Amém.